Olá, queridos irmãos e irmãs. Dando continuidade à primeira parte sobre a exposição do sacramento do matrimônio e o direito canônico, estamos aqui novamente com o Padre Cristiano Cardoso Pereira, que vai nos ajudar novamente, Padre Cristiano, a nós trabalharmos esse sacramento com algumas dúvidas. Em primeiro lugar, Padre Cristiano, vamos retomar o que é realmente o sacramento dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá bem, então vamos começar com o conceito de sacramento, que nós já tínhamos falado no nosso último vídeo, e que é fundamental para que a gente comece a fazer todo o desdobramento daquilo que a gente pode entender do sacramento do matrimônio, e também para ilustrar, para ajudar as pessoas que assistem esse vídeo a pensar um pouquinho também sobre o próprio matrimônio, ou seja, renovar o consenso matrimonial, os votos que fizeram diante de Deus. E para aqueles que estão já com alguma dificuldade no matrimônio, ou seja, que já estão com alguma espécie de situação de separação de corpos, por assim dizer, possam de repente procurar os caminhos, as vias jurídicas, canônicas, eclesiásticas, para a solução dos seus casos. Então vamos lá. Para ajudar essas pessoas, vamos começar com o conceito de matrimônio. O matrimônio é uma troca de consenso mútuo, aonde um homem e uma mulher se doam em perfeito ato de amor, com vistas de viverem perpetuamente esse amor, e não só a indissolubilidade, mas viverem esse amor com os fins de gerar vida, ou seja, os fins procriativos, que por si só já são um bem dos cônjuges, mas que também existem a busca dos bens para estes cônjuges, de tal forma que não existe matrimônio entre duas pessoas católicas que não seja para eles sacramento. Então, o matrimônio é um sacramento realizado entre um homem e uma mulher que se doam mutuamente em forma total de vida. Então, é uma doação total das suas vidas nesse pacto, nessa troca, vamos dizer assim, de consenso que vai durar ou perdurar para sempre, até a morte. Essas pessoas se entregam umas às outras para viverem esse amor. Esse seria assim, um pouco o resumo que nós dizemos aqui com algumas palavras pessoais, mas que está lá na Sagrada Escritura e também nos documentos da Igreja, de modo especial o próprio direito canônico, lá no cânone 1055. Ali está contido um pouquinho esse resumo daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho com relação ao matrimônio. Jesus, ele enfrentou a classe judia, alguns judeus que tinham no matrimônio uma visão um pouco complexa, vamos dizer assim, um pouco mais, talvez até poderíamos dizer assim, pejorativa, em certo sentido, e que Jesus ajudou eles a compreender um pouco melhor. E com essa graça, todo o cristianismo, especialmente nossa fé católica hoje, compreende o matrimônio a partir de Jesus, daquilo que Deus foi que instituiu. Mas, Padre Cristiano, por que vamos dizer, o matrimônio na Igreja Católica é um sacramento válido e totalmente, vamos dizer, até que a morte o separe, quer dizer, somente com a morte de um dos membros do cônjuge, que ele deixa de existir, e nas religiões evangélicas e protestantes, por que no caso nós não aceitamos, ou eles talvez tenham uma visão diferente do que é sacramento? Muito bem, boa pergunta, Padre Gregório, porque na verdade a diferença que existe fundamental com relação ao matrimônio protestante para o matrimônio católico é essencialmente que o matrimônio protestante não é tido como não sacramental, ou seja, não é um sacramento. Para o protestante, um matrimônio é de fato uma troca de consenso, tem muitos elementos parecidos conosco, nesse sentido de haver um bem para os cônjuges, até mesmo o bem para uma prole,
porém não se trata de um sacramento. E isso é muito importante, porque quando Jesus pegou esta realidade do matrimônio, que é uma realidade, Padre Giriboni, que existia antes de Jesus Cristo, né? Sim. O matrimônio existia e ainda existe até em culturas que hoje, por exemplo, ainda não foram evangelizadas. E deixa de existir o matrimônio pelo fato de não ter o sacramento para essas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Ora, para quem não conhece Jesus Cristo, o matrimônio vai acontecer num modo natural. Então, o matrimônio é uma realidade natural. Se nós não tivéssemos tido a revelação de Deus, vamos pensar assim, que é um absurdo pensar dessa forma, mas vamos dizer assim, sabendo do mundo como ele está hoje, existiria um matrimônio, porque o matrimônio é um dado natural, é uma união, só que ele tem elementos que, graças à revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda dele, nós não podemos mais desatrelar do matrimônio. Então não basta nós dizer que um homem e uma mulher que se gostam, se querem bem, vão lá e se unem, que aquilo por si só é um matrimônio. Especialmente aonde o cristianismo, a cultura, a fé, a cultura cristã tocou essa realidade, né? Então há uma profundidade na vida matrimonial católica. A visão católica ela é muito mais espiritual, ela é muito mais espiritual ao ponto de se transformar em sagrada, e por isso nós chamamos de sacramento. Se transformou em um ato sagrado. É Deus que naquele instante ali realiza o ato de união entre aqueles dois, né? Na verdade, o casal faz o seu juramento, troca os seus votos diante de Deus, e Deus então acolhe, que são os ministros, né, que são da gente, mas é Deus quem realiza aquela união perfeita. E por isso que depois, durante toda a vida matrimonial, essa presença de Deus precisa permear o matrimônio. Do contrário, o matrimônio ele tende à fragilidade humana e volta-se àquele estado natural. Então começamos a nos tornar, vamos dizer assim, uma linguagem bem coloquial, né? A gente vai começando a voltar a ser só bichinho, né? Um cachorrinho que gosta de uma cadelinha, ele vai lá, tem atos sexuais com aquela cadelinha, mas ele é incapaz de gerar amor, olha, eu vou exercer um amor para contigo, eu vou perder algumas coisas da minha vida para cuidar da tua prole, construir uma vida. Não, ele vai para um lado puramente instintivo. Que, cuidado, meus irmãos, é o que está acontecendo com muitos matrimônios. Estão vivendo muito mais o lado natural, instintivo, preservativo do que o lado espiritual e profundo do amor matrimonial. E até procriativo, né, Padre Cristiano? Sim. Porque nós temos essa questão que eles chamam de controle da natalidade, que praticamente se diz que hoje não sei, 1 filho, 2 filhos está bom para o casal. Claro. Né? Nesse caso que nós estávamos começando a comentar sobre a questão protestante e católica, né? Então, o protestante não tem um lado sacramental e nós temos. Essa é a primeira grande diferença. Com relação à procriação, sim, realmente o mundo protestante também tem uma outra visão diferente da nossa, mas se nós formos falar só da nossa visão procriativa sobre o matrimônio, é aquela que está lá já na presença do Gênesis, né, Padre? Crescei-vos e multiplicai-vos. A missão matrimonial fundamental, a vocação, o chamado de Deus, quando pede a um homem e uma mulher que se unam nesse gesto perpétuo de amor, sim, ele está pedindo que haja nessa união uma união tão íntima e tão pura, tão perfeita, que seja capaz de gerar uma outra vida, ou que se gere uma vida, seja ela na forma carnal, né? Por exemplo, gerando realmente no ventre, ou até numa adoção, mas essa abertura à geração da vida, de uma prole, ela é fundamental, inclusive é causa de muitas nulidades matrimoniais, quando as pessoas vão para o matrimônio com esse espírito, vamos dizer assim, essa mentalidade antivida. Eu quero casar contigo, fulano. Para me sentir bem. Para me sentir bem. Mas é bom que não vamos ter filhos nenhum. Não vamos ter filhos nenhum, vamos curtir a vida, vamos viajar. Vamos viajar, vamos para o Caribe, vamos gastar esse dinheiro que nós íamos gastar num colégio de uma criança para ir para a Malásia, para ir para fazer viagens pelas ilhas gregas. Olha, gente, então por que houve o matrimônio? Por que casou? Na verdade, é uma satisfação egoísta, na verdade, não é? Porque o fundamento do matrimônio, de qualquer vocação, é dar a vida pelo outro. E da onde nós aprendemos
a espiritualidade das vocações, porque aqui entra todas as vocações. Nós olhamos para a cruz de Cristo e vemos ali o exemplo de amor. Deus deu a sua vida pela igreja. Assim como o esposo tem que dar a vida pela sua esposa, assim como a sua esposa tem que dar a vida pelo seu esposo, assim como o padre tem que dar a vida pelas suas ovelhas, assim como a religiosa, o religioso tem que dar a vida pelos seus irmãos na fraternidade religiosa em que eles vivem. Então, esse é o fundamento primaz que ajuda a gente a entender o que significa gerar vida. Estar aberto à vida é algo muito sério, tão sério, que hoje o problema que existe na Europa, Padre é a falta de pessoas. E eles foram desobedientes. Envelheceu a sociedade. Perfeito, envelheceu. Até esse problema do coronavírus que nós estamos vendo na sociedade italiana é uma sociedade anciã, ou seja, houve uma faixa etária. Houve um período, né, vamos dizer ali dos anos 70 da Revolução Sexual, o maio de 68, aquela coisa toda dos jovens, o surgimento dos métodos anticoncepcionais, que simplesmente amaldiçoaram aquela gente. Eles estão amaldiçoados por quê? Aborto, pílula, camisinha. Então transformou o sexo em algo mecânico, esdrúxulo, porque foge o sentido mais profundo da espiritualidade da vida sexual. E ali agora a consequência, porque é uma sociedade de anciãos que se fecharam à vida. E só para lembrar, Padre, que em 1974, a encíclica Humanae Vitae de Papa Paulo VI, que deu a vida pelas famílias, podemos assim dizer também, porque ele foi muito criticado, Padre Giribone, muito perseguido. Ele morreu em angústia, porque ele foi atacado até dentro da igreja. Cuidado por essa gente que quer fazer do matrimônio um usufruto, um aproveitar-se do outro. Né? Eu quero ser rico, eu quero ter a melhor casa. Aí olham para a televisão e vê aquelas cozinhas americanas com tudo do bom e do melhor. Ali que eu quero focar a minha vida. E quanto menos filho para gastar menos e ter o melhor, eu quero. Isso é erradíssimo, isso é grave. De tal forma que nós sabemos que existem pecados mortais que proíbem, inclusive, a comunhão eucarística. Tem gente que, e cuidado, muitos católicos, inclusive e especialmente a pílula, que é um método abortivo silencioso na sociedade. Isso nós temos que dizer com todas as letras, Padre Giribone. Muitas crianças estão sendo mortas por suas mães e por seus pais, porque fazem uso da pílula. E não se engane, meu irmão, que nenhum médico instruído nesses policentros aí, né, técnicos e faculdades de medicina da vida aí, vão dizer isso para você. Não vão dizer isso para você porque eles são instruídos por essa cultura que o senhor estava falando aí, Padre, que é a cultura da morte, é a cultura do me dar bem, e se preciso matar uma criancinha que nem teve o direito de nascer. É tipo escondem, né, Cristiano? Escondem. Mesmo a questão do DIU, né? O DIU é abortivo, então os médicos dizem, não é, não sei o que e tal, mas tu vai estudar profundamente, tu vai saber que é abortivo. Perfeito. Existe a pílula do dia seguinte, que essa aí todo mundo sabe, né, que é abortiva. Agora, mas até essa, muitas vezes, as pessoas não entendem, porque começam nesses colégios pode, de segundo né? grau, cheio de professores esquerdistas comunistas, que começam a fazer, nós vamos dar aula de sexualidade. O que é a aula de sexualidade hoje no segundo grau? É ensinar a matar e a abortar. Exato. É isso que estão ensinando. Agora, vejam a consequência da falta de raciocínio lógico se eu não tenho uma premissa chamada Nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu não tenho fé, meu irmão, eu não vou proteger a vida. E eu não vou entender o que é o matrimônio, que tem que estar voltado com o fim último à vida. Gerar vida para esse mundo. O casal, Padre Giribone, o marido e a mulher, um casal que se ama tem uma grande missão, que é povoar o céu com almas. Sim. E só o casal tem essa autoridade. Pois é, a geração de um novo ser humano. Deus deu o poder que só ele tem para esse casal. Maravilhoso.
Maravilhoso. E povoar o céu com almas que possam um dia louvar a Deus. É maravilhoso. Então, um pai e uma mãe, quando entendem a maravilha da vida, não podem se fechar a vida. Nós vamos decidir que horas que vai nascer. Daqui a pouco querem fazer manipulação genética para decidir a cor dos olhos que vai nascer o filho, o jeito que vai nascer. E se nascer defeituoso, o que eu vou fazer? Mato? Tem que aceitar e... Eu não posso fazer isso. Não sou eu dono do mundo. Né? A vida é um dom de Deus. É um dom de Deus. Né? E é interessante que a gente vendo a questão da imortalidade da alma, que nós até comentamos nos outros cursos aqui, a gente vê que no momento da fecundação, né, Padre Cristiano, onde surge já aquele óvulo fecundado, nós já temos uma alma ali. Né? Já temos uma alma, que depois com o santo batismo, essa pessoa vai ficar mais habilitada ainda a receber os dons da Santíssima Trindade, as graças todas da santificação. E o Senhor me permite dizer uma coisa com relação a isso, especialmente para aqueles irmãos que estão fazendo uso de pílula. Pare hoje, meu irmão, minha irmã, pare hoje, porque é grave isso. Porque imagine os senhores, se os senhores forem para o céu diante do julgamento de Deus e descobrirem os inúmeros filhos que pelo egoísmo de vocês não nasceram. Mamãe e papai, vocês me mataram, foram eliminados pelo uso da pílula, porque a pílula tem um método anticonceptivo, preventivo e tem paliativo, ou seja, não permite a anidação do óvulo fecundado com alma, que é uma pessoa e que é filho desse casal. Gerado por eles. Gerado, que deveria ser amado, escolhido. Uma coisa, meus irmãos, é o aborto espontâneo. Isso é outra coisa. Porque nós estamos falando, né? Não há crime, não há intenção. A natureza às vezes pode acontecer isso. Outra coisa é quando eu uso propositalmente. Eu uso um método e até indiretamente, porque se você não sabia que a pílula causava aborto, é uma coisa. Mas vamos lá, na era da informação, você não pelo menos procurar na internet saber se existe isso ou não. Temos a obrigação de conhecer. De conhecer, e especialmente de sites sérios, médicos católicos, que possam dizer toda a verdade, que não estão amarrados a laboratórios químicos, tá? Que é uma indústria da morte, tá bem? Poder se informar sobre o tema, né? Sobre esse tema aí. Padre Cristiano, o matrimônio ele é um sacramento público. Essa questão do público aí tem que ser dentro da igreja, pode ser numa fazenda. Como é que é essa questão? Parece que a CNBB ela proibiu esse sacramento em fazendas, sítios, a não ser num caso extraordinário, né? Certo. Como é que é isso aí? Bom, isso é uma boa pergunta até, porque as pessoas perguntam muito sobre isso, né? E, olha, meus irmãos, o que acontece? O matrimônio é um sacramento de serviço à igreja, assim como o ministério sacerdotal. É um sacramento que serve, quando você, como nós estávamos dizendo, gera uma vida, você está servindo a igreja que tem a missão, como nós acabamos de dizer, povoar o céu com almas. A igreja tem essa função, cada um no seu setor. O pai e a mãe geram aquela vida, o sacerdote ajuda a santificar aquela vida junto com os pais e todos devemos subir ao céu. Essa é a função que existe no matrimônio. Agora veja, se é um serviço à igreja, ela tem uma ligação tão forte com a igreja, é tão importante que a igreja protege ela com todas as forças. A igreja protege o matrimônio com tudo aquilo que ela pode. É um bem, é um tesouro da igreja o matrimônio. Então, mas um matrimônio bem vivido, um matrimônio cristão, católico. Eu não posso, então, fazer desse matrimônio um ato social, eu não posso transformar um matrimônio numa diversão ou numa coisa, uma jocosidade, como é que a gente pode dizer, uma brincadeira, não é? Sim. De tal modo que é um sacramento. E para ser um sacramento precisa ter uma liturgia, que a gente também diz, os elementos essenciais para acontecer o ato litúrgico, que é ter uma matéria, ter a fórmula, entende? E a liberdade, a consciência daqueles agentes que ali vão fazer aquele ato. Então vamos lá. Essa fórmula que existe dentro do matrimônio, ela contém também outros elementos secundários que ajudam aquela fórmula e ajudam aquele casal a executarem, entenderem, compreenderem aquela profunda ligação com Deus. Então vamos pensar uma coisa, imagine os senhores, qual é o lugar mais sagrado que nós temos
com relação à nossa vida espiritual, que agora em tempos de pandemia causou muita tristeza para os cristãos, porque estava fechado. Ora, meus irmãos, o lugar por excelência onde está o Santo dos Santos, como dizia o Antigo Testamento, que era o templo de Israel, hoje é aquela nossa igreja que está ali com o Santíssimo Sacramento do altar, que é Jesus Cristo. Ali está um ato sagrado. Muitas igrejas têm um altar consagrado, ungido com santo óleo, para poder ser totalmente dedicado a Deus. Aquele ato ali que a gente realiza na frente do altar é exatamente dizendo assim, olha, diante do teu sacrifício, Jesus, diante desse amor que tu realizas para com a tua igreja, porque Jesus se doa na cruz pela igreja. Quando a gente fala salvação da humanidade, a gente fala pela salvação da humanidade que aceita Jesus Cristo, porque quem não aceitar Jesus Cristo não adianta. Então ali o ato matrimonial se torna muito sagrado, ao tal ponto que só um lugar sagrado para comportar algo dessa natureza. Então, a regra é que nós tenhamos os matrimônios sendo realizados naquele local sagrado chamado igreja. É preciso que seja feito ali, sob pena de nós transformarmos o matrimônio num evento social, numa piada, numa brincadeira. Vamos dar um exemplo. Tem gente que está ligado aqui no Rio Grande do Sul, Padre Julibone, talvez você esteja fora do estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, muita gente ligada aos centros de tradições gaúchas, não é? Os famosos CTGs, não é? O que acontece? Quando uma pessoa quer realizar o seu ato de matrimônio, tem gente que diz assim, padre, eu quero casar lá no CTG. Mas vem cá, minha filha, tu quer casar diante de quem? De uma lança? De uma roda de carreta? Qual é o sentido profundo que tu quer dedicar nesse matrimônio? Porque não é só a fórmula que vai te ajudar, é a fórmula, a matéria, mas essa intenção do agente. Qual é a tua intenção? Tu quer te consagrar o que? Um CTG? Mas a gente se conheceu dentro do CTG. Olha, minha filha, tu pode ter fazer a festa lá, pode fazer até a festa lá. Claro. Agora, o teu matrimônio ele tem uma ligação direta com Deus, que tu não podes negar. E por isso o lugar único e sagrado é aquele ali. Essa é a regra, tá, meus irmãos? Por isso, há um tempo atrás, houve muito exagero, erros grotescos com relação a isso, e a igreja parou de permitir lugares estranhos. É por causa dos filmes também, né, Padre Cristiano? Mas esses filmes, Padre Julibone, são gente dos Estados Unidos, que é uma sociedade, a grande maioria protestante, não tem visão sacramental nenhuma. Para eles, uma igreja, botar fogo numa igreja, para eles não faz diferença nenhuma. A sacralidade se perdeu. Eles não têm noção do sagrado. Para eles, para os senhores terem noção, a Eucaristia é um pãozinho. Isso é um pãozinho, me dá aqui esse pãozinho. Para nós, é o corpo vivo de Cristo, é Jesus. E ele falou, isto é o meu corpo, não é? Isto simboliza. Está dentro de uma igreja, dentro de um sacrário, naquele silêncio maravilhoso, como diria Santa Teresa, que nos impressiona muito, não é? O céu em cima de mim e o sacrário silencioso diante de mim. Então, veja que é esse local que nós temos como igreja aceitado os matrimônios. Regra, ok? Existem algumas exceções? Sim, por exemplo, um casal que está em caso de morte, né? Um dos cônjuges descobre uma doença, não é? E está no hospital, no leito do hospital, ali naquele local, sem poder sair para fazer uma realização de um matrimônio, e ele gostaria de fazer o seu matrimônio porque está em risco de vida, legalizar aquela situação para poder receber todos os sacramentos. Ele pode casar dentro de um hospital? Pode casar. Uma emergência, sim, não há problema. Há um empecilho que acaba permitindo uma exceção. Mas se essa pessoa, se esses dois, vamos dizer, o marido está doente, né? Eles regulamentam a situação e ele volta novamente e teve uma doença, mas ele se cura. E aí como ele vai... Não há problema nenhum. O matrimônio aconteceu da mesma forma. Diferente do que acontece com outros sacramentos, como por exemplo o batismo. O batismo numa causa de morte, uma situação próxima de morte, ele é realizado, mas depois ele precisa ser complementado dentro da igreja com todos os outros ritos, né, que simbolizam elementos da nossa fé que vão lá ser complementados dentro da igreja. O matrimônio não, ele é aperfeiçoado totalmente ali naquele ato, porque é um único ato e ele é perfeito se feito com as condições corretas, ele é perfeito, não há necessidade nenhuma de fazer nenhum tipo de outra intervenção. A única coisa são, obviamente, os registros
e que são feitos no livro de batismo, mas isso é naturalmente, o próprio ministro já sabe disso, porque já vai ter feito aquela investigação prévia necessária para se realizar um matrimônio naquelas condições, né? Que precisa ser analisado no caso e suspenso algumas exigências naturais que o bispo pode, e só ele pode, dar licença para realizar um ato como, por exemplo, esse, né, que demos. Padre Cristiano, vamos entrar numa casuística. Por exemplo, uma pessoa deficiente, que a gente sabe que o sacramento ele é vamos dizer assim, ratificado com a primeira relação sexual após o consentimento lá dentro da igreja. Vamos dizer, um sacramento normal do matrimônio exige isso. Agora, uma pessoa deficiente que não vai ter condições de ratificar esse sacramento, ele poderia casar? Como é que fica isso? Ou ele não receberia esse sacramento? O que acontece é o seguinte, né? Depende do tipo de deficiência, né? Tudo depende... a resposta para toda a casuística, que é infinita, gente, depende, né? Tudo depende, né? Nós podemos pensar, por exemplo, em situações de deficiências do campo psicológico, por exemplo, né? O campo psicológico. Existem graus de problemas e doenças psicológicas que inviabilizam o matrimônio. Inviabilizam o matrimônio por quê? Porque ferem ou a liberdade, a consciência, que são elementos fundamentais para existir um matrimônio, ok? Pode inviabilizar também exatamente a parte, talvez, física, vamos dizer, do ato conjugal e assim por diante. Pode também, se não é no campo psicológico, físico, pode ser no campo também espiritual, porque de alguma forma nós não somos pessoas separadas, Padre Gilberto, nós não somos fracionados, né? O ser humano é um total. Aquele homem ou aquela mulher que vão diante do altar fazer a troca de consensos, eles exatamente estão trocando um consenso na sua totalidade de ser. Corpo, alma, espírito. Eles vão se entregar. Por isso que nós estávamos falando aqui desse exemplo com relação à prole. Quando uma pessoa vai para o matrimônio já com aquela intenção de não ter filhos daquela pessoa, ele automaticamente está cortando um dos elementos que ele deveria doar ao outro. Porque o outro tem o direito de ter o corpo daquele irmão. Veja bem, hein? É a mesma coisa um padre se ordenar para não rezar missa, seria. Pois não, olha, eu vou me ordenar, mas uma coisa que eu não quero é rezar missa. É mais ou menos. Então, a mesma coisa um casal. Se ele vai lá com vias de... Não, a gente vai casar, mas olha, filhos eu não quero. Né? Esse pensamento, essa intenção anula o matrimônio. Olha, tu foste te casar para quê? Não, tu perdeste uma das partes tuas, do teu corpo, da tua vida, que tu não quis doar para o outro. Eu não quero doar esta dimensão da minha vida para minha esposa ou para o meu esposo. Então, aqui acontece realmente uma nulidade matrimonial. Se tu não tem essa capacidade de doar, que eu acho que seria nesse sentido a pergunta do senhor, temos que ver como é. Por exemplo, existe uma dúvida muito séria com relação ao matrimônio com crianças síndrome de Down, com jovens, né, já adultos certa idade. com síndrome de Down, não é? Sim. Com síndrome de Down. O que acontece? Hoje a síndrome de Down se sabe que com um trabalho que existe inclusive nessas escolas especializadas, né, com essas pessoas portadoras de necessidades especiais, para dizer o termo mais politicamente correto, né, um trabalho que capacita essas pessoas a terem uma certa vida que antigamente não existia. Ou seja, uma pessoa que nascia com síndrome de Down, pela falta de estímulo, pela falta de capacidade técnica, aquelas pessoas ficavam com uma capacidade mental muito reduzida. Hoje já existem pessoas com síndrome de Down que praticamente têm uma vida quase que normal, assim, do certo sentido, seus limites, acompanhamento, né? E vejam que não há problema aqui no campo, vamos dizer assim, fisiológico, genital, ou seja, há uma capacidade, o útero, os órgãos masculinos, eles são capazes de produzir vida, inclusive de muitas
pais Talvez de até síndrome síndrome, ela tem filhos normais. Pois não é, impressionante. Que é uma coisa assim. Mas aí vem todo um contexto, porque transformar isso num sacramento precisa ser avaliado caso a caso. Precisa ser visto porque um casal síndrome de Down vai precisar de todo um contexto para poder realizar um ato desses, porque senão, se nasce uma criança normal ainda por cima, como é que eles vão viver sem um certo suporte, uma certa vida? É bem difícil. Então, vejam, cada caso precisa ser olhado com concretude para poder dizer qual é o nível que existe ali. Ou, por exemplo, tem gente que teve traumas infantis, né? Vamos passar para outro exemplo aqui. Traumas infantis na sexualidade que acabaram por produzir, por exemplo, uma impotência sexual, não é? Ou algo dessa natureza. O que acontece nesse tipo de situação se no ato do matrimônio, naquela troca de consenso, a pessoa omitiu algo dessa natureza grave, ou seja, se a pessoa estava ou era impossibilitada de realizar o ato matrimonial, escondeu da outra pessoa essa impossibilidade, revelou após o matrimônio, muito provavelmente esse matrimônio é nulo e causará nulidade ainda com algo que nós chamamos na igreja de privilégio petrino, que é um modo mais rápido, inclusive, para causar o processo, para provocar o processo matrimonial, porque não houve, e não vai haver, ele tem uma impotência psicológica que inviabiliza o ato sexual, não é? E que, por causa desse privilégio que está lá na carta de São Pedro, pelo não ter havido o ato consumador do matrimônio, né, que faça com que o matrimônio se aperfeiçoe, porque aqui eu acho que nós vamos ter que fazer um parêntese, mas esse ato que aperfeiçoa o matrimônio é o ato conjugal, precisa haver esse ato conjugal para aperfeiçoar, porque o que acontece, meus irmãos? Vamos entender uma coisa. O matrimônio, ele tem 3 fases, podemos dizer assim. Ele tem uma fase pré-matrimonial, muito importante, que é catequética, que é de esse que eu ia dizer, o acompanhamento. O acompanhamento. Depois nós temos o grande momento do matrimônio, porque ali tem que estar todos os elementos essenciais do matrimônio. Consciência do que é aquilo. A consciência, a liberdade, a fórmula, não é simplesmente, olha, minha querida, vamos ali na beira do Taim, ali no pôr do sol, fazer uma troca de consenso. Me desculpe, mas para 2 católicos isso é possível, não é? Exato. Aí depois ainda temos o pós, que inclui o primeiro ato sexual matrimonial, que há a conjunção, que a gente ainda usa essa expressão, conjunção carnal completa. O que significa conjunção carnal completa? Tem que haver o ato sexual sem nenhum tipo de bloqueio, impedimento ou modalidade que evite o ato natural, que é nada mais, nada menos, falando bem claramente para as pessoas, a penetração vaginal pelo órgão masculino com a poluição, ejaculação, melhor dizendo, dentro da esposa, da sua cônjuge, com a sua cônjuge. Por quê? Porque muitas vezes essa questão dessa mentalidade antivida faz com que o primeiro ato seja, por exemplo, com utilização de camisinha. O ato da camisinha, ele não é um ato natural e, portanto, não completa o matrimônio, Padre Filippo. Você tem noção? Sim. Não completa o matrimônio. Então, desde o início do meu matrimônio, a gente nunca deixou de usar camisinha, por exemplo. Então, o matrimônio não se realizou com a completude. Porque você não doou aquela dimensão essencial que é a procriação, é a geração de vida, que eu posso dar como cônjuge para minha esposa integralmente, se há uma possibilidade clara, natural de haver filhos. Entende? Então, eu me alastrei um pouquinho aqui na resposta, né? Mas a bem da verdade o que precisa haver é essa mútua troca de consenso com essa capacidade de gerar a vida para que se aperfeiçoe o matrimônio.
Bom, nós já estamos nessa nossa colocação bastante avançados, né? Nós vamos ter mais outra exposição, ou talvez mais que uma depois dessa, porque a gente vê que o assunto é muito grave. E uma coisa é o que o mundo afirma, né, Padre Cristiano? A mídia, o relativismo das relações, com suas consequências. Quer dizer, se você tem um namoro que não é santo, um noivado que não é santo, um casamento que não é santo, você não vai ter uma família santa, né? E eu procuro sempre incentivar muito os jovens, eu falo isso, né? Que a santidade do casamento é a realização do esposo e da esposa e daqueles que são gerados, né? Eu digo assim, uma das coisas que eu vejo assim, que no meu ministério sacerdotal, a influência que meus pais tiveram do bom relacionamento deles me ajuda até hoje a colaborar na vida de outras pessoas. Né? Então, eu digo assim, a santidade atrai santidade. Então, é muito importante que os nossos, especialmente jovens, sejam bem preparados e bem orientados, né? Muito bem, pessoal, nós encerramos então essa nossa segunda colocação sobre o direito canônico e o sacramento matrimônio, e Deus os abençoe. Não se esqueçam de divulgar o nosso canal, muito importante para que as pessoas tenham esses conhecimentos que são fundamentais para a nossa vida cristã. Grande abraço e até a próxima.